As 10 criaturas lendárias que podem ser mais reais do que você imagina. A biologia moderna, em sua arrogância bem-intencionada, acredita ter mapeado, catalogado e explicado cada canto do nosso planeta. Ela nos oferece um mundo limpo, ordenado e, francamente, entediante. Qualquer relato que não se encaixe em suas caixas taxonômicas é rapidamente descartado como folclore, histeria em massa ou, a desculpa favorita dos preguiçosos intelectuais, identificação incorreta. Mas e se essa certeza for uma ilusão? E se as criaturas que assombram nossas lendas não forem apenas histórias, mas anomalias persistentes, glitches no sistema da realidade que se recusam a ser ignorados? A verdade polêmica é que a ciência não teme o desconhecido. Ela teme o que não pode controlar e categorizar. Este não é um ranking de monstros imaginários. É um dossiê sobre as 10 criaturas lendárias, cuja existência persistente no testemunho humano sugere que o mapa da realidade que nos foi dado está perigosamente incompleto. O que se segue é a prova de que o mundo é muito mais estranho e povoado do que a ciência dogmática nos permite acreditar. Bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades. Caso goste, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Vai me ajudar muito a criar mais vídeos como este. 10. O monstro do Lago Ness, Nessie. A criatura. Um grande réptil marinho, semelhante a um plesiosauro pré-histórico, que supostamente habita as profundezas do Lago Ness, na Escócia. O dossiê. Relatos de uma besta aquática no lago datam de séculos, mas a febre moderna começou em 1933. Desde então, houve milhares de avistamentos, fotografias infames, como a foto do cirurgião, mais tarde admitida como fraude, e inúmeras expedições com sonar que retornaram com leituras anômalas e inexplicáveis. A análise polêmica. A ciência descarta Nessie com um aceno de mão. É apenas um esturjão gigante, um tronco de árvore, um jogo de luz. Essa explicação é um insulto à inteligência. A questão não é se um dinossauro sobreviveu em um lago escocês por milhões de anos. Isso é biologicamente implausível. A questão real é: por que este lago? O Lago Ness é incrivelmente profundo e geologicamente estranho. E se Nessie não for uma criatura de carne e osso, mas um fenômeno localizado, um tipo de miragem temporal, uma gravação de algo que viveu ali, eras atrás, ou uma janela para outra dimensão que se abre ocasionalmente, a ciência se recusa a investigar o lugar, focando apenas em desbancar a criatura. 9. Pé grande, Sasquatch. A criatura, um grande primata bípede coberto de pelos que vive nas florestas da América do Norte. O dossiê, milhares de relatos de testemunhas oculares, pegadas gigantes e a famosa filmagem de Patterson Gimlin de 1967, compõem o corpo de evidências. Os relatos são notavelmente consistentes em descrever uma criatura tímida, inteligente e elusiva. A análise polêmica. O argumento cético é sempre o mesmo. Se ele existe, por que nunca encontramos um corpo? Essa é a pergunta errada. A pergunta correta é: e se ele não for apenas um animal? A falta de restos mortais, apesar de décadas de busca, é o dado mais importante. Relatos de avistamentos de Sasquatch frequentemente coincidem com outras anomalias. Luzes estranhas no céu, a sensação de silêncio antinatural na floresta e a capacidade da criatura de desaparecer em terreno aberto. E se o pé grande não for um primata, mas uma entidade interdimensional que pode entrar e sair da nossa realidade física? Isso explicaria sua elusividade e a falta de evidências físicas. A ciência se recusa a conectar os pontos porque a conclusão é aterrorizante. 8. Chupa-cabra. A criatura. Originalmente descrito em Porto Rico nos anos 90 como um bípede alienígena com espinhos nas costas, o chupa-cabra evoluiu para a forma de um canídeo sem pelos, com presas grandes, relatado em todo o continente americano, conhecido por drenar o sangue de gado. A análise polêmica. A ciência rapidamente resolveu o mistério. São apenas coiotes ou cães com sarna. Esta é outra explicação preguiçosa. Sim, animais doentes são frequentemente identificados erroneamente, mas isso não explica a origem e a rápida disseminação global da lenda. O chupa-cabra é um exemplo perfeito de um meme folclórico moderno. Ele representa uma ansiedade real.
o medo de predadores desconhecidos, de experimentos genéticos que deram errado, ou de algo outro que ataca nossas fontes de alimento. Ele pode não ser uma única espécie biológica, mas é uma entidade cultural muito real. Uma manifestação da nossa paranoia coletiva, que ocasionalmente se projeta sobre animais doentes para se dar uma forma física. 7. Yeti, o abominável homem das neves. A criatura, o equivalente do pé grande no Himalaia, um primata gigante que habita as altitudes geladas. A análise polêmica. A análise de DNA de supostas amostras de pelo do Yeti geralmente aponta para ursos locais. Caso encerrado, diz a ciência. Que arrogância! Essa abordagem é um ato de colonialismo científico, ignorando completamente os dados culturais. Os Sherpas e monges do Himalaia não descrevem o Yeti como um mero animal. Eles o descrevem como um guardião da montanha, um espírito da natureza, uma entidade com poderes sobrenaturais. Ao reduzir o Yeti a um urso mal identificado, a ciência ocidental não está resolvendo um mistério. Está desrespeitando e apagando um sistema de crenças complexo. O Yeti pode não ser um primata, mas também não é apenas um urso. Ele é um fenômeno cultural e espiritual que a biologia não tem as ferramentas para medir. 6. Mothman, o Homem-Mariposa. A criatura. Uma grande criatura alada, com olhos vermelhos brilhantes, vista em Point Pleasant, Virgínia Ocidental, entre 1966 e 1967. Seus avistamentos culminaram com o colapso trágico da Ponte Silver, que matou 46 pessoas. A análise polêmica. É aqui que a teoria do animal não descoberto se torna completamente ridícula. Ninguém em sã consciência acredita que o Mothman seja um pássaro ou um morcego. O fenômeno não é zoológico, é premonitório. O Mothman não causa desastres. Ele é um sintoma de que um desastre está prestes a acontecer. Ele é um arauto da desgraça, uma anomalia que aparece quando o tecido da realidade está prestes a se rasgar. Seja uma entidade que se alimenta de emoções trágicas, um viajante do tempo tentando alertar sobre o futuro, ou uma projeção da ansiedade coletiva da cidade, uma coisa é certa: ele não pertence ao nosso ecossistema conhecido. Ele é uma evidência de que eventos e lugares podem ter presságios. 5. Demônio de Jersey. A criatura. Uma criatura bípede com asas de morcego, cabeça de cavalo e cascos que assombra os Pinelands de Nova Jersey há mais de 250 anos. A lenda diz que ele foi o 13º filho amaldiçoado de uma mulher chamada Mother Leeds. A análise polêmica. O demônio de Jersey não é um criptídeo no sentido clássico. Ele é uma maldição que ganhou forma física. A persistência de sua lenda e a consistência dos relatos ao longo de séculos sugerem que estamos lidando com algo mais do que folclore. É um exemplo de um tulpa, ou forma-pensamento, uma entidade psíquica criada e sustentada pela crença coletiva e pelo medo de gerações de pessoas. A energia de uma maldição, combinada com a crença de uma comunidade, pode ter criado uma entidade real que agora habita aquela floresta. 4. Wendigo. A criatura. Uma entidade do folclore dos povos algonquinos da América do Norte. É um espírito malévolo associado ao inverno, à fome e ao canibalismo. Pode possuir humanos ou aparecer como uma criatura esquelética e monstruosa. A análise polêmica. O Wendigo é talvez a criatura mais aterrorizante desta lista, porque ele existe inegavelmente, mas não como a biologia o entenderia. Ele é uma psicose. É o que acontece com a mente humana quando confrontada com a fome extrema e o tabu do canibalismo. É uma doença espiritual e psicológica. A ciência pode chamá-lo de psicose de Wendigo. Mas isso é apenas colocar um rótulo clínico em um fenômeno que as culturas indígenas entendiam em um nível muito mais profundo. Ele prova que monstros podem ser reais sem serem biológicos. Eles podem ser manifestações de nossos traumas e tabus mais sombrios. 3. Skinwalkers, metamorfos. A criatura. Na cultura do povo Navajo, um skinwalker é um tipo de bruxo malévolo que tem a capacidade de se transformar, possuir ou se disfarçar de animal. A análise polêmica. Este conceito ataca diretamente a fundação da visão de mundo ocidental e materialista. Ele sugere que a consciência humana, através de rituais e intenções,
pode manipular a realidade física. A ciência descarta isso como superstição primitiva. Mas, e se for uma forma de física que não compreendemos? Uma manipulação da matéria em um nível quântico através da força da vontade? A recusa em sequer considerar essa possibilidade não é ceticismo. É um medo profundo de que nossa compreensão da realidade seja fundamentalmente limitada e que existam poderes no universo que não podemos controlar. 2. Homem-sombra, Shadow People. A criatura. Figuras humanoides, geralmente masculinas, que aparecem como silhuetas escuras e sem traços, muitas vezes vistas pelo canto do olho ou durante episódios de paralisia do sono. A análise polêmica. A explicação fácil é hipnagogia, ou alucinação. Mas por que pessoas de todo o mundo, de diferentes culturas e épocas, alucinam a mesma coisa? A consistência dos relatos é estatisticamente anômala. A teoria polêmica é que os homens-sombra são entidades reais que existem em uma frequência ou dimensão que fica na fronteira da nossa percepção. O estado de consciência alterada, como a paralisia do sono, nos torna brevemente capazes de percebê-los. Eles não são um sonho, são visitantes que só podemos ver quando nossas defesas perceptivas estão baixas. 1. As fadas, o povo oculto, a criatura. Não as fadas diminutas e brilhantes da Disney. As fadas originais do folclore europeu, o povo oculto, os gentry, eram seres poderosos, de estatura humana, amorais e perigosos, que viviam em um reino paralelo ao nosso. A análise polêmica. Este é o número 1 porque é o mistério que se esconde à vista de todos, higienizado pela cultura pop. As lendas sobre as fadas são idênticas, em seus elementos centrais, aos modernos relatos de abdução alienígena. Ambas as narrativas descrevem seres não humanos levando pessoas contra sua vontade para um outro mundo. Perda de tempo e memória, experimentos médicos ou reprodutivos, e o retorno da vítima, traumatizada e mudada. A conclusão polêmica é inevitável. As fadas e os greys alienígenas são provavelmente o mesmo fenômeno, interpretado através de lentes culturais diferentes. Estamos lidando com uma inteligência não humana, interdimensional, que interage com a nossa espécie há milênios. Chamá-los de fadas ou alienígenas é apenas o rótulo que nossa época nos permite usar. A ciência se orgulha de explorar o desconhecido, mas talvez seu maior medo seja admitir que o mapa da realidade que eles nos deram está perigosamente incompleto. A questão não é se os monstros são reais. A questão é se estamos vivendo no mundo deles, e não o contrário. Obrigado por assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.